Você sabe como foi o período joanino aqui no Brasil? Então vem comigo! Bem, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a família real veio aqui para o Brasil. E o que a gente vai ver acontecendo? Praticamente toda a corte veio aqui para o Brasil, galera. E aí, conclusão. Agora, os investimentos em relação ao aparelho administrativo passava a ser todo aqui para o Brasil, aqui para o Rio de Janeiro, no caso. E isso vai ser chamado de inversão brasileira. É quando a gente começa a ver uma série de investimentos aqui na capital, Rio de Janeiro, na época, e não mais em Lisboa. Isso vai gerar uma série de consequências. Por exemplo, a gente vai ver a abertura dos portos, ou seja, se antes aqui nós só podíamos comercializar com a metrópole, né, no caso Portugal, agora com a família real aqui, com os investimentos aqui sendo mais altos, a gente começa a poder comercializar com outros países, com as chamadas nações amigas. Quem é que vai sair beneficiada com isso? A Inglaterra, que era o país mais próximo do Brasil naquele período. Ok, uma coisa que a gente também vai ver naquele período é o Tratado de Comércio e Navegação, também um tratado muito importante que fez com que a Inglaterra também saísse beneficiada com esse tratado, onde o Brasil pagaria menos taxas de importação para a Inglaterra para conseguir pegar os produtos dela para cá no processo de comércio. E como a gente sabe que naquele período a Inglaterra já vivia um momento forte de industrialização, com muita qualidade nos seus produtos, aí mesmo, né, com a facilidade que o Brasil começa a ficar muito dependente desse comércio com a Inglaterra, né? Começa a comercializar muito com a Inglaterra. Uma outra coisa importante que veio desse tratado é que o Brasil, a partir daquele momento, ele ficava com um compromisso de, a longo prazo, ele abolir a escravidão. Porque a Inglaterra, naquele período, ela já era abolicionista. Isso acontecia por motivos morais e éticos, né? Porque eles viam que a escravidão era errada, né? A Inglaterra já via isso. Mas também a gente não pode se enganar, não pode esquecer que a Inglaterra tinha interesses econômicos para isso. Como a gente estava vendo o processo de industrialização na Inglaterra, era muito melhor que não houvesse escravidão, que a mão de obra fosse uma mão de obra barata, até para eles também poderem consumir e fazer a economia girar ainda mais. Então, para a Inglaterra também era mais jogo que a escravidão acabasse. Então, né, o Brasil vai começar a entrar num processo de tentar abolir a escravidão gradativamente, né, porque a escravidão naquele período era muito importante para a economia aqui do Brasil e os grandes cafeicultores tinham muita resistência em abolir a escravidão de vez. Né? Então vai ser um processo bem lento que vai se estender ao longo do século XIX. Vamos lá. Também uma coisa muito importante que aconteceu a partir daquele momento, como eu falei para vocês, Portugal não, família real, né, passa a investir aqui no Rio de Janeiro, então a gente começa a ver a Biblioteca Nacional surgindo, né? A gente também vê a Gazeta do Rio de Janeiro, né, o primeiro jornal, o primeiro veículo aqui de comunicação aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Claro, só poderia ser publicado coisas nesse jornal que a família real julgasse importante, que a corte julgasse importante, né? Mas já era um começo aqui de uma comunicação maior aqui no Brasil e tal. E aí vamos lá, né? Outras pessoas que estavam aqui no Brasil não gostaram dessa vinda dos portugueses para cá, da corte para cá. Então a gente teve alguns protestos, a gente teve alguns movimentos de cunho separatista, né? Como a insurreição pernambucana, por exemplo, que se estendeu lá pelo Nordeste, mas que acabou com muitas mortes e muitas prisões. Depois a gente vai gravar um vídeo só para falar da insurreição pernambucana e de mais desses protestos. E o que vai acontecer, galera, para a gente começar a entrar nessa conclusão do período joanino? Lá em Portugal, a gente viu os problemas que os portugueses tinham com Napoleão Bonaparte, por exemplo, né, o francês Napoleão Bonaparte, mas vai chegar um momento que Napoleão Bonaparte vai meter o pé, acabou, já não tem mais isso, acontece o Congresso de Viena, e aí os portugueses começam a falar, olha, tá na hora do Dom João voltar para cá, do Dom João VI voltar para cá, para Portugal. E aí chamam o Dom João para vir para cá, e Dom João já estava adaptado aqui ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ele não queria mais voltar, ele falou, olha, não vou voltar não, vou ficar por aqui mesmo. Mas os portugueses, muitos portugueses começam a pressionar cada vez mais para ele voltar, até porque a gente começava a ver nesse período na Europa, né, as ideias iluministas se estendendo por lá, né? E os portugueses começaram a querer também, pô, a gente quer que aqui a gente adquira o liberalismo e não mais essa monarquia, né? E precisavam chamar o Dom João, a família real, para ir para lá, para eles decidirem, né, sobre isso, né, para eles
para eles organizarem uma Assembleia Constituinte. Então a pressão para a família real voltar para Portugal foi muito grande. Até que chegou o momento que a gente viu a Revolução ou Revolta de Porto, onde os portugueses realmente exigiram de qualquer forma que Dom João voltasse para eles conversarem sobre agora uma nova forma de governo lá. Então Dom João acaba tendo que voltar, né, a partir dessa Revolução do Porto, mas deixa seu filho, Pedrinho, que depois vai ficar conhecido como Dom Pedro I, como o príncipe regente, né, aqui para governar o Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai entrar em primeiro reinado, vamos falar sobre a independência. Qualquer dúvida que vocês ficaram, me chama lá no Instagram, coloca aqui no comentário. E é isso aí, pessoal. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e um beijo.